hoje, na nossa reflexão sobre o nosso grande patriarca São José, fazemos mais uma pergunta. Quando morreu São José? Onde? Como morreu São José? Então são perguntas inevitáveis da nossa curiosidade, né, de servos e devotos fervorosos do Santo Patriarca. Os estudos hoje, bem aprofundados de teólogos e historiadores, já nos dão algumas luzes sobre aquilo de que não se encontra uma só palavra nos evangelhos e nos livros sagrados. Realmente, nada se encontra na Escritura e na tradição e em nenhum dos escritos dos doutores que nos fale da morte de São José e das circunstâncias que a acompanharam. Havemos de recorrer a prováveis conjecturas e recolher as opiniões mais conformes à Escritura e à razão. Este é o método, de todos os teólogos e autores josefinos, entre eles o célebre Isidoro de Solano. Quando morreu? Os autores não estão de acordo. Santo Epifânio diz ter sido mais ou menos depois que Jesus completou os 12 anos. E a razão que dá é do silêncio do Evangelho sobre São José depois do encontro de Jesus no templo. Outros dizem ter morrido durante a vida pública de Jesus e o provam com as palavras de São Mateus. Não é ele o filho do carpinteiro? Uma terceira opinião, atribuída a São João Crisóstomo, é que São José vivia no tempo da paixão de Cristo e que esteve aos pés da cruz. A opinião finalmente mais aceita, provável e racional, admitida pela maioria dos autores, como São Jerônimo, São Bernardino de Sena, São Boaventura, Gerson, Soares e outros, é que o santo esposo de Maria morreu depois do batismo de Jesus e antes das bodas de Caná, nos primeiros dias da vida pública do Salvador. Examinemos cada uma dessas opiniões. Não há fundamento para a gente aceitar a opinião de Santo Epifânio. A missão de São José era o guarda e nutrício do Verbo encarnado, fidelíssimo esposo de Maria e seu amparo. Se ele tivesse morrido quando Jesus contava apenas com 12 anos, como poderia ter realizado os desígnios de Deus e a sua missão? Que José tivesse vivido durante a vida pública de Jesus, também não encontramos fundamento no Evangelho. Por que ele não aparece nas bodas de Caná? Se Jesus lá estava com Maria, sua mãe, por que o esposo santíssimo da Virgem não haveria de ser convidado? Os judeus dirão certa vez de Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora. Por que não se referem a São José? Esse absoluto silêncio dos evangelistas, que tantas vezes referiram a José na infância de Jesus, não é significativo? Não prova que teria já morrido o pai adotivo do Salvador? O chamarem a Jesus de filho do carpinteiro, quando ele pregava e fazia prodígios, só prova o costume dos judeus de chamarem os filhos citando o nome, o ofício dos pais, fossem esses vivos ou mortos. A opinião atribuída a São João Crisóstomo, de que José vivia no tempo da paixão, ela é rejeitada pela maioria dos autores. O maior argumento contra ela é de ter Jesus entregue a sua mãe aos cuidados de São João Evangelista, no Calvário. Pois se o esposo virginal de Maria fosse vivo, não era justo fosse recomendada a ele a mãe de Deus e não a João Evangelista? Exatamente porque Maria havia de ficar no mundo viúva e sem o filho querido, foi entregue a João, o discípulo amado. Então não há dúvida, pois, a mais racional opinião é da morte de São José pouco antes da vida pública de Jesus e depois do seu batismo no Jordão. Estava cumprida a sua missão de esposo de Maria, protetor sagrado do mistério da encarnação, sombra do Pai Eterno, sustentáculo e amparo de Jesus. Esta é a sentença que subscrevo e sustento, diz e prova o mais erudito, profundo autor e teólogo josefino, o cardeal Vives e Tuto,
em sua obra monumental, a Suma Josefina. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.